Livro dos Salmos, capítulo 1. A palavra do Senhor nos diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos santos, dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Meu irmão, minha irmã, de que você alimenta a sua alma, a sua cabeça, seu coração, quando você não está aqui dentro da igreja? O que permeia, o que vai regando a sua vida, dia após dia, que faz com que você seja quem você é? Quando você está no seu trabalho, quando você está no seu convívio de família, com outras pessoas, o que de fato vai penetrando dentro do seu ser, que vai se refletindo à medida que as situações da vida vão acontecendo? Muitas vezes nós não paramos para pensar, irmãos, que de fato aquilo que a gente escuta no dia a dia traz reflexo às nossas emoções. Se você parar para pensar, por exemplo, no dia a dia de um brasileiro e fizer um comparativo de 50 anos atrás e nos dias de hoje, você vai ver que as canções que eram tocadas, cantadas no cancioneiro popular, não estou falando de música de igreja, mas no dia a dia, elas traziam um reflexo sobre a população. Talvez a maioria absoluta de nós aqui não vai se lembrar ou vai trazer assim à sua mente uma canção de 50 anos atrás. Mas a gente pode se lembrar de algumas que são famosas até hoje. Por exemplo, quando alguém toca uma canção que fala "Veja o Rio de Janeiro", chegando como que mostrando poeticamente a descida de um avião, a gente se lembra de Tom Jobim, de Vinícius de Moraes. A gente se lembra de uma descrição poética de um lugar, e aquilo vai mesmo trazendo ao nosso coração um sentido de admiração por uma cidade. Mas se você pega o que é tocado, por exemplo, nos dias de hoje, na chamada MMPB, né? Ou a música monossilábica popular brasileira, né? Essa que é cheia do tchê, tchererê, tchê, 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 né? Um negócio bacana da gente ouvir, assim, muito forte culturalmente falando, né? Mas aí você vai ver o reflexo do que o povo ouve nos dias de hoje. Você vai ver que é um povo que ouve, pensa e luta de segunda a sexta para chegar na sexta-noite e estar num bar. E aí ele reflete aquilo ali, que ele quer beber até cair, levantar e beber outra vez. Você vê isso no comportamento das moças, que hoje bebem mais do que os homens. Dados estatísticos. E que por conta da cultura que vem sendo passada, tem um sentido de demonstrar que são mais fortes até do que os homens, no sentido de resistirem ao etilismo. E aí, irmãos, nós nem sempre nos apercebemos que isso é o que é passado dentro da nossa cultura, isso é absorvido pelo povo, e a gente vai vendo isso sendo refletido. Quando nós olhamos, irmãos, para o povo de Deus na palavra do Senhor, nós vamos vendo que esse povo também tinha um estilo de vida que era refletido nas suas canções. E não só canções dentro do templo,
né? Mas por conta do povo de Deus viver numa teocracia, num governo que era ditado pelas regras do Senhor, a lei do Senhor era o que ditava não só o senso religioso do povo de Israel, mas também limitava as relações sociais, as relações culturais daquele povo. Tudo era colocado debaixo de um padrão estabelecido por Deus. E durante muitos séculos foi assim, e isso era refletido também na forma com que eles se relacionavam com a vida e como eles cantavam as experiências de vida. E quando nós vamos chegando, irmãos, para o livro dos Salmos, nós temos um retrato muito bonito do que era a experiência de uma pessoa naqueles dias e o que pode ser uma experiência para os nossos dias também. Já que eu e você, nós sempre declaramos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, a sua palavra não mudou. Jesus disse, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras, essas não vão passar. Ou seja, tudo aquilo, irmãos, que nós absorvemos, aprendemos, podemos realmente trazer para a nossa mente, para o nosso coração, que está na palavra do Senhor, isso vai começando a moldar o nosso dia a dia, o nosso caráter e as nossas experiências diárias também. O livro dos Salmos, irmãos, a palavrinha salmo vem do grego, né, salmos, né, que querem dizer cânticos ou hinos, e é uma tradução do hebraico terrilim, que significa louvores. O livro dos louvores não era apenas um livro que retratava aquilo que se cantava dentro do templo, o templo de Salomão, ou próximo ao tabernáculo, o lugar da habitação de Deus. Mas o livro dos Salmos, irmãos, ele traz exatamente o que um israelita, um servo do Senhor, cantava lá no templo, mas cantava de segunda a sexta-feira no seu dia a dia, indo com as suas juntas de bois, indo para plantar, arar e mexer na terra, indo para trazer alimento de um outro lugar nos seus caminhos. E é fantástico você observar, irmãos, que se você pensar em situações que você passa na sua vida, às vezes você expressa isso de diversas maneiras. Às vezes no silêncio, quando você está chateado, não quer falar com ninguém. Às vezes você expressa suas emoções apenas ligando a televisão, deixando ela falar sozinha e você fica com o olhar perdido no tempo, imaginando quando vai passar essa situação. Mas normalmente, irmãos, quando estamos alegres e quando estamos na esperança de alguma coisa, sempre brota uma canção no nosso lábio. Sempre brota uma palavra de alegria, de esperança. E nessa manhã eu gostaria de meditar com você sobre não só o que é a mensagem dos Salmos, mas o que pode ser uma canção para a nossa vida, dia após dia. Quando nós pensamos nas canções que nós cantamos aqui, irmãos, elas realmente passam por um crivo dentro da nossa igreja. Nós não cantamos qualquer coisa. Se você andar por aí, você vai ver muitas canções chamadas novas, né? Algumas igrejas, e eu já conversei com alguns líderes de música da nossa cidade, elas prezam pela novidade. Sempre tem que ter algo novo, porque o povo quer novidade. Então, canções mais antigas são meio que descartadas, porque o negócio é sempre trazer algo que vai impactar a pessoa pelo que ela ainda não ouviu. E não importa se ela está cantando algo que é dentro da palavra do Senhor ou se ela está cantando algo que é absurdamente contrário à palavra do Senhor, ainda que se diga algo religioso. Mas nessa manhã eu queria trazer para você que nós cantamos e buscamos cantar dentro da nossa igreja a nossa realidade com Deus. E esse salmo, o salmo de número 1, juntamente com o salmo de número 2, eles são dois salmos que retratam tudo que você vê no restante do livro de Salmos. O salmo número 1, ele traz na sua essência qual é o propósito do livro dos Salmos. Por que que existe esse livro? Qual é a finalidade de você ter 150 cânticos compilados aqui, que foram ajuntados depois que o povo de Deus volta do exílio na Babilônia? E o Salmo de número 2, ele vai demonstrar qual que é a mensagem. Lendo qualquer um dos salmos que vem depois, você vai ter uma mensagem central.
E hoje eu gostaria de compartilhar com você, dentro do Salmo 1, a questão do propósito. Qual é a finalidade de nós termos essas canções? E, paralelo a isso, irmãos, qual é a finalidade das canções que nós temos dentro da nossa igreja? E, paralelo a isso, também te perguntar o que tem sido a canção que tem te motivado, tem te permeado, regado a sua vida nos dias em que você está aqui ou não está aqui, sabendo que você está sempre diante de Deus, não importa o lugar onde você está. Davi, que é o maior autor dos Salmos, escreve cerca de 73 dos Salmos, praticamente a metade do livro. Asaf, um outro grande músico reconhecido na palavra do Senhor, em torno de 11 salmos. Salomão escreve, Moisés escreve, os filhos de Coré escrevem também. E a gente vai vendo então, irmãos, que o livro dos Salmos não é de um homem só, mas ele retrata a experiência de vários dos servos do Senhor, assim como a igreja pode cantar, e eu tenho a minha experiência, mas que vai ser refletida diante do Senhor de uma forma. Você tem a sua experiência, mas quando nós nos juntamos aqui, nós podemos estabelecer uma canção de adoração, uma canção de lamento, uma canção, irmãos, que vai realmente glorificar o nosso Deus por quem Ele é e o que Ele faz. Uma canção, talvez, de penitência, dizendo: Senhor, eu estou pecando, eu estou errando, e eu suplico a Tua graça, como o Salmo 32 ou o Salmo 51. Uma canção, irmãos, que vai falar da vinda do Messias, no nosso caso, a segunda vinda do Senhor, mas nos dias dos Salmos, apontando para o Messias de Deus que viria. Talvez, irmãos, a gente tenha na nossa alma uma ira muito grande, um pedido para que Deus extermine aqueles que nos perseguem. E aí você tem salmos chamados imprecatórios. Muitas vezes nós questionamos esses salmos dizendo: poxa, mas um servo de Deus pedindo que os seus inimigos sejam exterminados? Irmãos, como todo ser humano, há dias em que nós desejamos que pessoas de fato levem um bom de um cascudo de Deus, se a gente pode amenizar essa palavra, que levem uns bons puxões de orelha, e isso está no coração de alguém que é normal. Às vezes nós nos fechamos dizendo: não, isso não posso falar, não posso pensar. Mas lembre-se, Deus sonda todos os nossos pensamentos. E que bom que às vezes nós podemos dizer: Senhor, eu estou com uma raiva desse cidadão. A minha vontade, Senhor, é que de fato o Senhor mande um raiozinho, de leve. Não precisa ser 6.000 volts, não, mas uns 2.000 já ajuda. E aí o próprio Deus olha para o nosso coração e fala: vou mexer nisso aí, calma. Você não precisa que isso aconteça, porque eu vou trabalhar na vida dele e na sua também, para que essa ira seja aplacada, para que você veja que eu cuido de tudo, inclusive quando você se sente injustiçado, quando você se sente cobrado, quando você se sente perseguido, quando você sente que tomou uma rasteira de alguém, quando você diz: não podia ser assim comigo. E a gente vê, irmãos, o Salmo 35, por exemplo, que é um salmo imprecatório. Há um pedido que a gente fala: é dura essa palavra. Mas essa é a palavra de homem, porque a palavra do Senhor é a que vem sobre essa, mudando o coração, mudando a mente, trazendo a misericórdia, trazendo o perdão. Mas quando nós vamos ver, irmãos, numa experiência que vai refletir de fato o que é o significado dos Salmos, e também o que é entendermos uma literatura de sapiência, de poesia, o texto poético, o Salmo 1 vai nos ajudar demais. Eu queria que você olhasse para a sua Bíblia um pouco, e você vai ver que no Salmo de número 1 há um grande contraste sendo estabelecido. Há exatamente uma questão de você observar que a palavra do Senhor aqui, descrita nessa primeira canção, nesse primeiro cântico do cancioneiro israelita, ele fala do caminho de alguém que anda com Deus e do caminho de alguém que anda sem Deus. E quando ele vai tratar isso, irmãos, ele vai dizer que um é bem-aventurado, versículo de número 1, mas ele vai dizer que outros não são assim, versículo de número 4. Uns estão sendo embebedados, estão sendo encharcados com a presença do Senhor. Outros não são assim.
estão sendo embebedados e encharcados com várias situações que estão distantes do Senhor. E o Salmo, irmãos, ele vai demonstrar que a verdadeira felicidade, aqui no texto traduzido bem-aventurado, bem-aventurança, felicidade, não uma questão de estar sempre sorrindo, mas é uma questão de estar sempre saciado, satisfeito, observando a vida e mesmo nas dificuldades dizendo: Deus está comigo e cuidando de mim. Tem alguns referenciais para que a gente perceba isso. Interessante que o salmista começa, irmãos, declarando aquilo que um homem que é feliz no Senhor não faz. E é bacana você observar que as referências, são 3 frases aí descritas, elas trazem uma progressão de ouvir a voz do mundo. A primeira frase está exatamente assim: bem-aventurado ou feliz, satisfeito aquele homem. Em primeiro lugar, ele não anda. E o andar aqui, irmãos, tem a ver com a questão de você dar um certo ouvido, alguma coisa meio que en passant, de leve. Você ouviu alguma coisa e aquilo entrou no seu coração. E o que entrou no seu coração? Um conselho de um ímpio. A palavra traduz ímpio aqui por perverso. Homem que é hostil a Deus. Homem que diz: esse negócio de religião, de crer em Deus, isso é uma bobagem. E por vezes nós estamos passando por situações, irmãos, em que a gente se questiona e de repente uma palavrinha dessa entra no nosso coração. Naquele momento em que você às vezes está se vendo sozinho, meio que desarmado, pensando em como as coisas estão caminhando e você não encontra amparo em alguém, de repente você dá ouvido a alguém dizer: olha, essa história de crer em Deus é uma bobagem. E você diz: opa, isso está acontecendo na minha vida, será que Deus existe de fato? Será que Ele está comigo nessa hora? E quando a gente então para, irmãos, para ouvir, a gente vai para a segunda frase que está aí. A gente se detém. A gente agora já não mais está andando e ouviu alguma coisa, mas a gente para de fato e começa a prestar atenção em algo que não é favorável ao Senhor. Quando a gente começa nessa hora, irmãos, a pensar em situações que são condenáveis diante do Senhor, daí a questão da expressão caminho dos pecadores. Já não é mais aquele caminho do Senhor, mas é um caminho diferente daquele. É um caminho, irmãos, em que a gente vê, por exemplo, a serpente falando assim: olha, não era aquilo que Deus tinha dito, e ela dá uma resposta, mas aí a serpente começa a argumentar, dizendo: olha, não é bem desse jeito, eu vou te explicar como é que é. E aqui o caminho dos pecadores é exatamente quando a gente começa não só a dar ouvidos, mas como a gente começa a dizer: faz sentido, é verdade, eu acho que esse Deus não é tão bom e tão justo assim. O que está acontecendo comigo é que esse Deus talvez tenha me abandonado, ou esse Deus sequer está preocupado comigo. E dando ouvidos a isso, irmãos, a gente vai deixando entrar e começar a criar certas ramificações no nosso coração, de uma expressão de dizer assim: é eu que tenho que lutar pela minha vida mesmo, porque eu não tenho quem olhe por mim, sou eu mesmo que tenho que começar a gerenciar as minhas coisas, eu preciso da lei desses dias. Autonomia. Isenção de estar com Deus. E aí, irmãos, usando uma linguagem de paralelismo, ou seja, frases que são paralelas, mas que se reforçam, vão aumentando a intensidade. A última questão de alguém que não é bem-aventurado, que está distante do Senhor, é que agora ele já não está mais andando, ele já não está mais prestando atenção, mas a terceira frase do versículo 1 diz: ele agora se assenta. Ele habita. Ele já não está mais ouvindo alguma coisa como você troca uma faixa de FM, por exemplo. Mas agora ele está sentado, atento e comendo do alimento que o mundo lhe oferece. Veja que a última palavra, escarnecedores,
ela tem uma distância grande daquele que pecou. Ela tem uma distância grande aquele que é ímpio, mas agora a questão está numa linguagem de zombaria. Está numa linguagem de dizer assim, olha como aqueles que servem a Deus fazem. Ou como nós vemos por aí, irmãos, em determinados lugares que dizem assim, lá na sua igreja, lá quando você ia na escolinha dominical, você aprendia isso aqui. Mas aqui você vai ter comida de verdade. Você vai aprender como é que o mundo é de fato. Você vai ver a densidade das coisas. E a gente ali assentado começa a se embebedar com o que vem dos ensinamentos do mundo. A gente agora já está realmente com o coração cauterizado, mergulhado nos ensinamentos desse mundo. A gente questiona as pessoas que oram. A gente se levanta para dizer, vai orar em público? Num restaurante a pessoa está de cabeça baixa, agradecendo a Deus a refeição. Irmãos, não é incomum. Não é incomum crentes olharem, verem outros crentes orando e diz, ah lá. E naquela atitude de desprezar um outro que está orando. Quer ser mais espiritual. Perceba, meu irmão, que o texto diz, a pessoa não anda, a pessoa não para ouvir, e a pessoa não habita nesse meio. O apóstolo João, escrevendo a sua segunda carta, quando ele fala para nós não ouvirmos aqueles que são contrários ao Senhor, ele diz assim, a esses nem recebei na sua casa, nem abra a porta para eles. E muitas vezes, irmãos, nós não só temos aberto a porta, como a gente escancara a nossa casa para que o mundo dite as regras de como a gente deve agir. Nós vamos começar uma semana de família. Meu irmão, minha irmã, eu sei que você luta e luta muito para levar o pão de cada dia para o seu lar. Mas perceba, onde os seus filhos estão assentados ou andando, o que eles estão sendo alimentados? Eu observo as minhas crianças e não é difícil a gente ver que eles aprendem algumas expressões cada vez com velocidade maior. Mas eu tenho o hábito de perguntar assim, onde você aprendeu essa palavra? Ah, no desenho tal. O que a professora ensinou hoje? Ah, ela falou sobre isso, sobre isso, sobre isso. E na medida do possível eu tento dialogar com eles para entender o que está vindo. Um tem 8, o outro tem 6. Mas você, meu irmão, que já é grandinho, jovem, será que você para fazer uma análise daquilo que está vindo para você em sala de aula? Será que a gente olha, irmãos, para pensar assim, esse jornal que eu estou assistindo, o que está sendo jogado para mim? E como eu vivo correndo, eu pego aquilo, deixo entrar no meu coração e eu saio como se aquilo fosse a verdade. Eu saio e jogo para outra pessoa, vi no jornal agora, não sei o que, está acontecendo um negócio. Às vezes o fato já mudou e eu estou contando. Eu não posso, irmãos, trazer para a minha vida aquilo que o mundo coloca para mim sem fazer uma crítica muito severa para o que vem. Você sabe por quê? Porque o salmista vai dizer que há duas questões para a gente observar. O versículo 4, irmãos, quando vai continuar falando dos ímpios, dos pecadores, dos escarnecedores, ele vai mostrar, irmãos, o quanto é passageiro, o quanto é fugaz, o quanto é, irmãos, é alguma coisa que vai embora muito rápido que vem do mundo. O versículo 4 diz que a comparação, dos ímpios, daquilo que eles nos fornecem, é como palha.
Se você coloca palha na água, já era. Se você acende o fogo, a palha queima muito rápido. Ela serve até para atiçar fogo em alguma outra coisa, mas para você falar que é alguma coisa durável, não dá. Irmãos, os costumes, os valores, aquilo que vem do mundo passa muito rápido. E o fato de passar rápido acaba abrindo uma porta para que cada dia eu queira mais novidade. O que é o novo dessa semana? Qual é o costume dessa semana? Qual é a música que está aí nos playlists? Aquela que está no top das paradas? É a nova? É aquela que está movimentando? Qual é aquela que está girando a juventude que acaba pegando o resto da casa? E às vezes até dentro da igreja. Qual é a última novidade? Qual é aquela que o povo está pulando nesses últimos dias? Porque o que interessa não é só o valor que está implícito, mas é o ritmo, é a questão de ter algo novo, ter alguma coisa que encante o nosso coração num primeiro momento que vai passar daqui a pouco. E se você olha para os nossos tempos, irmãos, você vai ver que há 50 anos atrás, como eu citei uma canção, os valores eram uns. 10 anos depois, os valores já haviam sido mudados. E depois mudados novamente, e hoje, olha o fruto das coisas que nós vivemos de 50 anos para cá. Se eu for conversar com alguns irmãos que viveram a época de 50 anos atrás, nós vamos falar de um grupo de mulheres que resolveram ir para as ruas, queimar sutiãs, fazer um protesto porque não tinham certos direitos. E quem viveu os dias de 68 pode falar muito melhor do que eu, porque não era nascido. Mas os livros estão aí para nos mostrar. Mas quem viveu 78 já viu o reflexo daquilo. E quem viveu 88 viu ainda mais. Quem vive hoje, em 2018, irmãos, muitas vezes acha muito normal aquilo que os nossos pais viveram e viram que não era para ser assim. Mas o salmista diz, isso passa. É como palha, não dura, mas daqui a pouco outra coisa vem para substituir. Mas qual é o contraste disso, irmãos? O versículo 3 traz a questão de que o que é bem-aventurado, ele é como árvore. Ele não é mais palha. Ele demora a crescer num certo sentido, porque tem que ter raiz, tem que ter alimento constante, mas a palavra diz que ele, aquele que está no Senhor, aquele que tem de fato prazer na lei do Senhor, como diz o versículo de número 2, aquele que vai trazendo à sua mente, irmãos, a meditação de dia e de noite, ou seja, ele ouve o Senhor nas canções que realmente prezam pela vitória, pela bênção, pela figura do Senhor, pela pessoa do Senhor, ele enche a sua mente com versículos que trazem a grandeza de Deus sobre a sua vida. Ele entende, irmãos, a palavra de Deuteronômio 6, quando o escritor Moisés diz assim, pais, conversem com seus filhos, dia após dia, andando pelo caminho, ensinem sobre Deus. Falem o seu testemunho. E os salmos vão trazer isso no Salmo 78, de 1 a 8, como diz assim, o que ouvimos, o que aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, nós vamos passar para os nossos filhos, para que eles vejam e conheçam o Deus a quem nós servimos. Isaías 61, irmãos, o texto lido por Jesus, quando se apresenta dentro do templo, ele vai trazer a menção a um carvalho, uma árvore, que não é derrubada com ventos, que não é derrubada com modismos, que não tem em si, irmãos, a questão de que você chega, põe a mão e arranca. Mas, na verdade, uma árvore plantada junto a ribeiros, como o salmista aqui no Salmo 1 compara, é alguma coisa que você vê, tem sombra, tem refrigério, tem fruto, tem tempo que vai passar e ela permanecerá ao longo dos tempos. Como é que é a sua vida, meu irmão? Como é que tem sido a sua história? O que tem permeado o seu coração? Aquilo que você escuta no dia a dia, meu irmão, te leva a adorar ao Senhor? E aí você precisa entender isso. Porque quando você vê
notícia atrás de notícia sobre coisas más, como que você vai adorar o Senhor? Você vai adorar entendendo que, de fato, os nossos dias são assim. Mas no meio disso tudo, Deus tem me preservado e cuidado. Por isso eu adoro o Senhor. Mas perceba que, diferentemente disso, irmãos, muitos crentes, quando olham para esses dias, se veem desesperados, solitários, atônitos diante das novidades que vêm. Jovens que estão hoje fazendo exames para adentrar dentro da universidade. Se eu não passar, meu mundo acabou. Porque muitas vezes os pais dizem, sua última chance. Você tem que ser o melhor. Olha para o seu colega como é que já está lá na frente. E aí às vezes você fala assim, pai, mas você está botando muita pressão. Que nada, esse mundo de hoje é competitivo. Mas o servo do Senhor, ele dá o estímulo, irmãos, mas ele sabe que é Deus quem vai dar a vitória no tempo certo. O texto diz que a folhagem não murcha, tudo quanto ele faz será bem sucedido e vai dar o fruto no tempo certinho. Não posso citar o nome porque eu não conversei com a pessoa, mas tem pastores no nosso meio, irmãos, que em época de vestibulares tentaram 2, 3 vezes, foram reprovados. E aí descobriram que não era aquele curso, mas era outro. E ao longo do outro descobriu que o chamado era para servir a Deus. Concluíram. Mas aquelas reprovações lá atrás trouxeram o fruto que tem hoje, que abençoa muita gente. E às vezes a gente só olha e fala, poxa, aquele pastor é uma bênção, que alegria, né? Aquela igreja lá é tão bacana. Mas é porque você não viu lá atrás, quando estava sendo semeado, quando a árvore estava descendo, se aprofundando. E assim é na sua vida, meu irmão, se você parar de buscar imediatismo, resultado para ontem, tudo do seu jeitinho, apressado, porque nós vivemos numa cultura fast food. E você passar a viver, Deus, eu quero ser alimentado, moldado, cuidado por Ti a cada dia da minha vida. E no tempo certo, Senhor, que o Senhor me faça dar frutos e ver os frutos do Senhor na minha vida. Terminando, irmãos, os versículos 5 e 6 vai mostrar o futuro de cada um. E uma coisa que nós não podemos perder de vista, irmãos, é que se a gente ficar agarrado a olhar só para os nossos dias, muitas vezes nós vamos nos frustrar. Mas quando a gente pensar que Deus está construindo uma história conosco e através de nós, e quando nós pensarmos, irmãos, que um dia todos nós estaremos diante do Senhor, Ele vai nos separar dizendo, vinde benditos de meu Pai. Reino que está preparado para vocês. Mas vai separar alguns outros para dizer, vocês não pertencem a mim. Isso é o nosso futuro, irmãos. Mas a resposta a gente dá hoje para a palavra do Senhor. E eu queria que você pensasse que esse salmo pode ser interpretado, como nós vimos aqui, um contraste entre dois reinos, um contraste entre duas figuras humanas, aquele que tem crescido e aprendido com o Senhor, tem sido alimentado por Deus, e aquele que não tem, que tem rejeitado isso. Mas esse salmo também pode ser interpretado como um passado, presente e futuro. Aquele que começou uma jornada, o que tem vivido uma jornada e que tem um futuro no qual ele vai colher o que ele tem plantado. E eu queria nessa manhã terminar com a pergunta que eu comecei essa palavra. Muitas vezes nós estamos aqui no domingo, irmãos, mas a nossa estada aqui é reflexo de tudo aquilo que nós vivemos durante a semana. Aqui,
nós recebemos alimento, recebemos desafio, nós recebemos cultura também, por que não? Muita cultura, eu creio. Mas é principalmente durante os dias, irmãos, da semana, em que a gente vai ou sendo alimentado ou sendo envenenado por aquilo que entra no nosso coração. E eu quero ser bem direto com você. Se o que tem encharcado a sua vida durante a semana é a música que toca nas FMs, a sua mente, pouco a pouco, vai refletir essas questões. Se o que tem encharcado a sua vida são os programas de televisão nos quais você admira a artista bonita, com o corpo saradão, e que você fala, é isso que eu quero para a minha vida. Ou o camarada bem-sucedido, um bom personagem que demonstra o sucesso diante desse mundo, isso vai entrando no seu coração e você diz, eu quero trabalhar para ter isso aí. Esse carro que está passando, essa roupa, essa casa. Mas se lembre que isso é palha, porque vai passar. Vai passar. Mas do contrário, meu irmão, minha irmã, se a sua vida tem sido alimentada dia após dia, com versículos da palavra do Senhor, nos quais você medita durante o dia, você vê o mundo, você sabe o que está acontecendo no mundo, mas você traz isso para a palavra de Deus e Deus te mostra, olha, isso não é o que eu tenho para você, eu tenho algo muito mais sublime. E daí a expressão do versículo 2, ele se deleita na lei do Senhor. Você vai refletir isso também na sua caminhada. E eu queria orar com você, irmão, dizendo que Deus tem algo muito grande para você, a cada dia. Mas não confunda a grandeza de Deus com a grandeza do mundo. E nem coloque paralelos dizendo, isso é grande ou isso é pequeno. Deus quer forjar em você um caráter duradouro, plantado junto às águas. Deus quer forjar em nós, irmãos, homens e mulheres santos para o Senhor, mas resistentes às palavras desse mundo, resistentes às notícias desse mundo, resistentes, irmãos, às ciladas que o nosso inimigo tem plantado para nos afastar do Senhor. A última frase é essa. Deus conhece o caminho dos justos. E você precisa se perguntar, irmãos, diante desse mundo que te cerca, isso vai me levar a ser próximo do meu Deus? Ou isso vai me levar a me afastar do meu Deus? Que você tenha juízo a cada dia para responder essas questões. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra nessa manhã, Deus. Ler, ó Deus, os seus salmos, as suas canções, Pai, trazem sempre uma identidade ao nosso coração de ver que homens, mulheres como nós, ó Deus, experimentaram todo tipo de desafio, todo tipo, ó Deus, de sensação, todo tipo de ânimo, ó Deus, às vezes, ó Pai, jubilando, louvando ao Senhor, mas às vezes gritando, por que você está abatida, ó minha alma? E, ó Deus, olhando para os salmos, nós vemos de fato o nosso coração refletido na figura daqueles que nos antecederam, Senhor. E, ó Deus, olhando para os nossos dias, nós vemos o quanto é necessário que a Tua palavra enche o nosso coração. Que a Tua palavra, ó Deus, seja de fato um ponto de refúgio, de equilíbrio da nossa vida. Senhor, nós vivemos em dias de superinformação, Pai. Mas, ó Pai, que nós tenhamos a visão de saber separar aquilo que vai nos aproximar de Ti e o que vai nos afastar de Ti, Senhor. Dá-nos a sabedoria, Deus, como pais. Dá-nos a sabedoria como filhos, ó Deus. Dá-nos a sabedoria, Senhor Deus, como pessoas que dependem totalmente do Senhor e não só reconhecem isso, mas lutam para estar próximos de Ti a cada dia. Ajuda-nos, ó Deus, eu clamo, para que nós sejamos, ó Deus, bem-aventurados, ó Deus, como a canção que nós cantamos, aquele cujo coração está no Senhor.
E, ó Deus, ajuda o teu servo, a tua serva que está aqui hoje, Pai, que muitas vezes tem andado, ó Deus, por alguns caminhos, ó Pai, que são perigosos. Tem deixado entrar na sua vida, ó Deus, muitas coisas desse mundo. Tem deixado entrar valores, ó Deus, frases, exemplos, ó Deus, de pessoas que estão distantes do Senhor. Tem misericórdia, ó Pai, ajuda-nos a, como igreja, nós sabermos separar, ó Deus, tudo aquilo que nós ouvimos pelo crivo da Tua palavra. Senhor, eu te peço que o Senhor nos ajude como igreja a cada dia, ó Deus, andar obedientes ao Senhor. E, ó Deus, termos a confiança de que o Senhor nos leva sempre aos grandes mananciais. Ó Deus, aos lugares onde a gente se deleita, onde a gente vê, ó Pai, que o Senhor nos ama e o Senhor está cuidando de nós. Fica conosco, ó Pai, essa é a nossa oração nessa manhã, no nome de Jesus. Amém, Pai.